Muito bem, você já aprendeu então sobre a verdade visual e as suas 3 técnicas, e você já sabe então que nós não podemos utilizar a nossa voz no monotom porque ela leva monotonia e a monotonia leva ao tédio, e uma mente entediada não aprende nada, não assimila nada, porque áreas do cérebro se desconectam e fazem com que o cérebro realmente não capte absolutamente nada do que está sendo dito, né? E eu havia feito uma leitura, né, nas aulas anteriores, aqui na aula anterior, eu havia feito uma leitura de uma forma entediante e monótona. Agora vamos então fazer essa mesma leitura utilizando o segredo da atenção permanente, né? E depois eu vou ensinar como que isso funciona. Vamos lá. Agora, você terá que aprender a fazer com que a sua plateia preste atenção no que você está falando e compreenda o conteúdo da sua fala. Para que isso ocorra, iremos aprender o segredo da atenção permanente. Esta técnica faz com que você compreenda por que algumas pessoas não são compreendidas, enquanto que outras se fazem claras em suas falas. Não tenho dúvida nenhuma que agora você pode ter compreendido bem mais do que você compreendeu na leitura anterior. Talvez você nem se lembre o que foi dito na leitura anterior, né? Algumas pessoas até dizem, mas não foi nem isso que você leu, porque eu não me lembro de nada. E agora eu compreendi, agora foi possível compreender. Mas como é que isso aconteceu, né? Qual é a diferença daquela leitura para essa de agora? E é isso que você vai aprender. Então você já aprendeu que nós não podemos utilizar a nossa voz de forma monótona, ou seja, no monotom, porque leva a monotonia e ao tédio, e o tédio é insuportável para a mente humana. Então, enquanto você está falando, você precisa alternar a sua voz. E como é que você treina a alternância da voz? Como é que você conquista, né, e domina a técnica da atenção permanente? Você precisa, na verdade, né, com essa técnica, né, compreendendo melhor, você precisa, com essa técnica, provocar o cérebro de quem está ouvindo, né? Você precisa dar choques no cérebro, e esse choque é que causa a atenção. A pessoa fica atenta, né? Quem está te ouvindo vai ficar mais atento. E esse choque você faz alternando a sua voz, utilizando a sua voz de 4 formas diferentes. Então, como eu disse desde o início, né, das primeiras aulas que você assistiu, é que não é tão importante assim ter aquela voz de locutor. É lógico que é desejável para todos nós ter uma voz mais agradável, mais aveludada, mas para a oratória não é isso que importa. O que importa é o uso da voz, né? E a atenção permanente ela é conquistada na medida em que a gente alterna a nossa voz de 4 formas diferentes. E como é que você tem que fazer? Você tem que falar, enquanto está falando em público, você tem que falar mais alto e falar mais baixo. Falar mais rapidamente e falar mais lentamente. Você precisa alternar a sua apresentação dessa forma, de 4 formas diferentes. Fale mais alto, fale mais baixo. Fale mais rapidamente, fale mais lentamente. Desta forma, você consegue captar a atenção do seu público. Então, eu vou fazer novamente aquela leitura que eu já fiz nas aulas anteriores, só que agora com uma diferença. Você vai perceber os momentos em que eu estarei falando mais alto, mais baixo, mais rapidamente, mais lentamente e dando, né, as pausas estratégicas que nós vamos aprender logo mais adiante. Vamos lá. Agora, você terá que aprender a fazer com que a sua plateia preste atenção no que você está falando e compreenda o conteúdo da sua fala. Para que isso ocorra, iremos aprender o segredo da atenção permanente. Esta técnica faz com que você compreenda por que algumas pessoas não são compreendidas, enquanto que outras se fazem claras em suas falas. Muito bem, você então já aprendeu, utilizar a verdade visual, utilizar as mãos, manter postura correta, a liderança visual distribuindo o olhar, já aprendeu então a alternar o uso da voz, né? Falar mais alto, falar mais baixo, falar mais rapidamente, falar mais lentamente.
né? E eu quero que você faça um pequeno exercício agora, vendo duas apresentações que eu gosto muito, de dois grandes oradores, né? Um político brasileiro, o Pedro Simon, e quero que você veja também um economista que eu admiro muito, que é o Eduardo Gianetti, né? São duas apresentações nas quais você já conseguirá, então, observar o uso das técnicas da oratória. Observe. Observe também nesses dois discursos, o de Pedro Simon, um excelente orador, como ele alterna a voz em sua fala, e de Eduardo Gianetti, um grande economista brasileiro, como ele também utiliza essa técnica de forma impecável. Olha só. Trouxeram essa tribuna para dizer, ótimo, presidente, siga nesse caminho. E demitiu 7, 8 ministros, dando a linha do seu governo. Repeti aqui muitas vezes que a aliança de partidos com o troca-troca era a desgraça do governo e do povo. As artimanhas de aliar os partidos em troca de ministério, em troca de favores, de se identificar com o Congresso Nacional em troca de emenda, eu te dou essas emendas e tu vota esse projeto, não ia dar bem. Ia terminar mal. Mas o que o governo fez foi isso. O comando da casa, cá entre nós e todos os partidos, arreglaram. Passavam o projeto e aprovavam as emendas. 2 vezes isso não aconteceu. No ficha limpa e no mensalão. E as 2 vezes não aconteceram porque os jovens saíram à rua. Isso nos ajudou muito. O segundo grande fator positivo que nos ajudou foi a nova classe média. O dinamismo do mercado doméstico brasileiro, do nosso mercado interno. Essa é uma coisa importantíssima que está acontecendo e que é a mobilidade social no Brasil. Nós temos hoje 35 a 40 milhões de brasileiros que passaram a ter, como nunca tinham tido antes, acesso ao mercado de consumo de massas. E isso coincidiu, esse grande movimento de ascensão social, coincidiu exatamente com o momento em que o mundo viveu essa crise dramática. Então, por termos esse mercado doméstico, por termos essa economia que tem dentro de si mesma a demanda e não depende tanto assim da demanda que vem do resto do mundo, nós podemos atravessar essa crise sem um colapso, sem uma recessão brutal. O Brasil, por uma série de fatores, e não é apenas política assistencialista, coisas muito importantes e reais no mercado de trabalho, na escolarização da população, no aumento do salário mínimo, que o Luiz Carlos apontou, coisas muito importantes e permanentes permitiram essa ascensão social e esse dinamismo no mercado doméstico que nos protegeu da crise. Passar bem pela crise foi a continuidade das políticas econômicas. Realmente, o Brasil fez uma transição política muito arriscada, muito perigosa, do ponto de vista da estabilidade da macroeconomia, a passagem do segundo FHC para o primeiro Lula, e nós fizemos isso com muita serenidade, com muita maturidade e com uma continuidade essencial, que é o tal do tripé da política macroeconômica. Muito bem. Com as 2 aulas que você já fez, você já aprendeu, então, como dominar a verdade visual com o uso das mãos, com a liderança visual, né, olhando para o público da forma correta, né, e a postura adequada também. Você já aprendeu também a utilizar, né, a técnica de alternar a sua voz de 4 formas diferentes para que você possa, então, captar a atenção do público, né, e esse segredo se chama o segredo da atenção permanente. Agora eu vou ensinar a você a valorizar o seu discurso, né, independente do conteúdo do seu discurso.
O que eu não estou dizendo é que você não precisa se preocupar com o conteúdo. Quanto mais você pesquisar, quanto mais informação relevante você tiver para poder falar para o público, muito melhor, né? Mas independente disso, a valorização do seu discurso não dependerá desses temas, né? Do quanto você pesquisou, dependerá de como você vai utilizar essa técnica que eu vou ensinar para você já na próxima aula. Até lá!